É meu desejo saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, sábado, 30 de maio de 2020, continuamos a nossa escola sagrada. Nós temos estudado o livro de Mateus, agora já estamos no capítulo 7, e desde o capítulo 5 ainda continua o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, Jesus apresenta sua doutrina para os seus discípulos. Na nossa última parte da escola de sábado passado, nós lemos do capítulo 7, versículo 1 até o 5. Eu vou ler aqui agora e depois farei um breviário de algumas anotações que fiz aqui. Então veja bem. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mas a perícope, que é um pequeno, um assunto, né? Uma perícope, está estabelecido um assunto dentro daquela parte. Termina no verso 6. Na semana passada nós não lemos o 6. O 6, Jesus diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedaça. Aí termina aqui essa perícope. Vejam bem, o Jesus está chamando a atenção de quando a gente julga a pessoa, um ajuizamento ferino, que deprime aquele outro que a gente está chamando a atenção e que a nossa palavra está sendo dirigida contra, enfraquece ao invés de fortalecer a sua fibra moral. Então, e muitas vezes a gente esquece de olhar que nós temos também nossas próprias faltas e que em algum momento é maior, pode ser maior do que aquele que a gente está chamando a atenção. É disso que ele está dizendo. Por isso que ele vai chamar a atenção dizendo, então, você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, mas você tem uma lasca de lenha no teu olho? Ou você quer tirar o argueiro no olho do outro e você tem uma trave no outro? Quer dizer, o argueiro é um fiapinho pequeno, uma trave é um pedaço de lenha. Então, vamos ser sábios na hora de lidar com isso, senão a gente vai praticar uma grande hipocrisia. Mas o verso 6, que é o término dessa perícope, ele diz, não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se ainda vos despedacem. O título ainda continua o mesmo por causa do verso 6 de hoje, que é julgamento e discriminação. Então eu vou ler aqui as anotações que eu fiz. Eu citei semana passada McNally, que diz: a nossa crítica maldosa toma a forma de um ato bondoso e o mal, na verdade, desfila como bem. E aí a gente fica preocupado, então eu não vou julgar nada, nenhum problema, nenhuma situação, nenhuma circunstância, nem o erro, nem a falta do outro, nem o meu, nem de ninguém, acabou, e não vou me preocupar com isso. Então não é isso que Jesus está falando. Não é isso. Não julgar para não ser julgado, e Jesus não é contra o exercício da faculdade crítica, pela qual fazemos juízo de valor e a escolha entre os diferentes programas de ação que possamos colocar em prática. Então, ele é contra aquele tipo de julgamento, aquele tipo de crítica, que quer tirar o cisco do olho do irmão e está com um galho de ave no próprio olho. Entendeu? Não devemos julgar ou condenar ninguém. Mas, por outro lado, nós temos que ter um espírito de julgamento em nosso contato com os nossos semelhantes. A gente tem que saber lidar com isso. Né? Devemos distinguir. Nós temos que discriminar. Olha só o que eu estou falando aqui. Discriminar é distinguir, discernir, perceber a diferença e distinguir e discernir. Isso é discriminar. Entendeu? Cuidadosamente entre os que possuem e os que não possuem a sensibilidade necessária para apreciar os benefícios intelectuais, artísticos, espirituais
que possamos ter a capacidade de conceder. No nosso contato no dia a dia com as pessoas, nós temos que distinguir, discernir, perceber a diferença, discriminar, analisarmos as pessoas que têm contato conosco, para que então possamos trocar os assuntos, as coisas intelectuais, artísticas, espirituais, tudo da nossa convivência. É isso que ele está dizendo no versículo de número 6, tá certo? Que é diferente da discriminação. A discriminação é ação, ato e efeito de separar, segregar e colocar à parte. Isso é discriminação, tá certo? É uma ação, é um ato de separar, segregar e colocar à parte. Isso é discriminação. Discriminar é perceber as diferenças, distinguir e discernir. E é exatamente isso que Jesus está chamando a atenção no versículo 6, é o fechamento da perícope do julgamento, que a gente deu o título de julgamento e discriminação, tá certo? Porque o que acontece? Os judeus, um judeu, ele não convidaria um pagão para participar com ele de uma festa religiosa, tá certo? Porque para ele é como se fosse lançar uma carne consagrada do sacrifício a um imundo cão pária. Por isso que Jesus diz assim, não deis aos cães as coisas santas. Lembra como uma vez ele usou uma linguagem com aquela mulher sírio-fenícia, uma gentia, dizendo, olha, não é lícito dar dos pães aos cachorrinhos? Não é só porque a palavra gentil para um judeu tinha como se fosse um cão. Em outro momento nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. Mas vou dar uma coisa consagrada, do sacrifício consagrado a Deus, tá certo? De um culto, para um pagão participar dessa coisa religiosa, como se fosse um imundo cão pária. Então, ele não vai fazer isso. Ele não vai se arriscar diante dos seus vizinhos gentios. Jesus morou na Galileia dos gentios. Então, tinha os judeus ali, mas muitos gentios em volta. Então, um judeu, ele ia se arriscar diante desses vizinhos gentios, colocar diante deles alimento espiritual que eles não poderiam assimilar. Não teriam cuidado, o capricho, o zelo dessa participação. É por isso que ele vai usar, e nem deis aos porcos as vossas pérolas. Você vai alimentar um porco com pérola, ele vai achar aquilo intragável, vai calcar com os seus pés sobre seus pés essas pérolas e se voltaria contra os doadores, quem deu as pérolas para eles. Não tem sentimento de valor, não tem valor nenhum para ele, tá certo? Então, é isso que Jesus está dizendo, que não devemos distribuir indiscriminadamente aos que ridicularizam ou até mesmo desprezam o Evangelho, a palavra e a verdade de Deus. Para Jesus, o que ele está falando para eles são pérolas preciosíssimas. E você agora é um discípulo de Jesus, nós somos discípulos de Jesus, vamos levar para as pessoas. Mas tem gente que ridiculariza. Tem gente que age com um sarcasmo tremendo quando você vai falar do Evangelho, das palavras do Evangelho, ou age sarcasticamente a respeito do Evangelho e até mesmo de Jesus. No nosso país, aqui no Brasil, vocês entenderam muito bem o que eu estou falando. Nós temos aí, passou na televisão, nos jornais, o que alguns têm feito com os símbolos religiosos do cristianismo e com os próprios cristãos, o pensamento cristão. Então, como age? Então, Jesus vai dizer, olha, você não deve julgar para não ser julgado. Certo? Você vai tirar o cisco que está no olho do outro, então você primeiro tira o caco, a lenha que está no teu olho. Mas nós não podemos praticar discriminação com ninguém. Ninguém de nenhuma língua, raça, povo, nação, nenhuma, gênero, nada disso, absolutamente. Ao contrário, o Evangelho é a palavra da inclusão, né? Inclusão social, espiritual, da convivência, toda é inclusivo. O Evangelho de Jesus é inclusivo. Jesus aceitou todos, absolutamente. Venham como estão.
né? Agora passo pelo processo transformador. Não vou falar daqui a pouquinho desse processo aqui quando falarmos dos dois caminhos, a porta estreita, a porta larga. Então não vamos falar sobre isso aí, tá certo? Mas então Jesus está chamando a atenção disso. Mas a gente pode e deve discriminar, tirar conclusão, ver a diferença, comparar uma coisa com a outra para achar a causa e ver se deve ou não apresentar essas pérolas maravilhosas do Evangelho para este ou para aquele. E que este e aquele? A gente tem que saber quem é que está ouvindo, se vai ridicularizar, se vai desprezar, se vai até mesmo querer nos despedaçar por anunciar o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação, né? Paulo outro dia não fala, numa outra parte da Bíblia, diz assim, por acaso fizeste teu inimigo por anunciar a verdade? Então é de extrema importância termos cuidado quanto a isso, termos atenção quanto a isso. E isso não é uma atitude de ficar discriminando as pessoas, em hipótese alguma, mas sabemos para quem vamos apresentar a palavra. Então a falta de bom senso causa um grande dano à religião, isso é uma máxima, tem sido anunciado durante décadas e décadas. A falta de bom senso tem causado muito dano à religião e a gente tem que ter cuidado quanto a isso. Em Provérbios capítulo 23, diz assim o verso 9, olha, vou ler aqui. Provérbios 23, 9. Não fale aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. É nesse sentido que Jesus está falando. E aí então ele usa o seu comentário no verso 6, começa falando de cão e de porcos, que são uma linguagem muito bem entendida e compreendida no meio dos judeus, e aí então os judeus estavam sabendo muito bem o que Jesus estava falando, tá certo? Então nós devemos compreender bem, nós não discriminamos ninguém no sentido de praticarmos discriminação, mas a gente tem que ter uma faculdade, uma competência de sabermos muito bem para quem a gente está apresentando a palavra do Evangelho, porque tem gente que não vai querer ouvir, ele é inimigo dessa palavra, não quer ouvir, ela vai desprezar, vai ridicularizar, e é como então tivéssemos dando as coisas santas para os cães e pérolas aos porcos. A gente tem que ter sabedoria também para lidar com isso. E como é que a gente chega a essa conclusão? Se deve ou não, se aquela pessoa deve ou não ser anunciada, falada, por cada reação dela, e aí a gente vai julgar. A gente só. E quem é que faz esse ajuizamento? Somos nós, eu e você. Nós temos competência para isso. Jesus encontra aquele tipo de julgamento que a gente já tratou, do verso 1 até o versículo 5. Tá certo? Mas ele aqui no verso 6, ele deixa bem claro, olha, você tem que saber para quem você vai falar, por que vai falar, como vai falar, e isso você, analisando as coisas, você sabe como deve ser o teu proceder para com as pessoas para receber o Evangelho. E tem gente que, por mais triste que isso possa parecer, é realmente como lançar coisas santas aos cães e pérolas aos porcos. Que Deus tenha misericórdia de nós e também deles, no nome de Jesus.